Passo a palavra agora e aproveito para agradecer a colaboração que ele deu a essa presidência como vice-presidente, sempre presente, sempre como bom conselheiro, com toda a sua experiência. Eu sempre digo que ninguém no Brasil entende mais de CPMI do que Magno Malta. Quero agradecer, meu amigo, a sua contribuição ao nosso trabalho, com a sua boa vontade, com a sua inteligência, com o seu conhecimento. Muito obrigado, Magno, por tudo que você fez pelos trabalhos da nossa comissão. E passo a palavra agora ao senador Magno Malta. Agradeço, presidente Arthur, o carinho, a atenção e as palavras elogiosas e muito obrigado também pela condução dos trabalhos. Nós hoje estamos no último dia e um dia atípico, porque você acaba ouvindo mais do mesmo o tempo inteiro. Gostaria, presidente, de que a minha fala, na verdade, fosse trazer à luz fatos e que as pessoas ficaram cegas para os fatos e, na verdade, tomaram um caminho, senadora Damares, onde o fato determinado foi plenamente esquecido. Se o ordenamento jurídico nacional estivesse vigente, senador Girão, certamente ela nasceu, natimorta essa CPI, porque o resultado foi anunciado no plano de trabalho. E o que nós vimos foi um contorcionismo de narrativas para chegar num ponto. Até porque golpe, quando você vai dar um golpe, ou alguém quer dar um golpe, ele não anuncia que vai dar um golpe. Quando alguém entra aí, hoje é a época da internet, alguém vai dar um golpe na internet, ele não avisa primeiro, estou bolando um golpe e estou anunciando que a partir de segunda-feira vocês vão cair no meu golpe. E o golpe, você escuta de todo mundo aqui e parece que o discurso deles foi escrito por uma inteligência artificial. Porque eles repetem as mesmas coisas e as mesmas palavras. E, na verdade, eles posam de pessoas justíssimas, amabilíssimas, honestas. É difícil entender porque nós não somos o dono da história. O dono da história é Deus. Quando eles chamam parece que eles acreditam que a Terra é plana. Falam em genocídio, em terrorismo, um ato brutal acontecido no dia 8. E eles sofrem de amnésia quando se esquece de 2014, 2016, fogo na esplanada dos ministérios, o MST tentando invadir o Supremo Tribunal Federal, a Câmara invadida pelo MST e a guerra terrorista feita pelo MST por todo o país, e soube agora que eles estão se preparando para dar uma resposta para o governo Lula, fazer uma série de invasões, porque nada tem sido cumprido do que foi tratado com eles. Mas com o crime organizado, eu acho que algumas tratativas já deram certo, porque transferências de líder de organizações criminosas já ocorreram. Agora, aqueles que têm vocação para ser flanelinha do Hamas e que chamam pessoas simples, inocentes de verdade, e que por amor ao seu país e pela sua crença vão às ruas, vamos lá. A famosa greve do ABC, em que eles se gloriam que foi comandada pelo Lula. Por que eles foram para a rua? Por acreditar naquilo que ele falou. Quando, em 2016, há uma intervenção do Hollenberg, que era governador, que enfrentou os black blockers aqui, colocando fogo na esplanada dos ministérios, eles vieram convocados pelas forças sindicais, porque acreditaram na argumentação. Então, as pessoas vieram para a rua porque acreditaram no que disse Jair Bolsonaro. Eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre fui contra o aborto. Eu sempre fui contra a cultura da morte. Eu sempre fui a favor da vida. Eu sempre fui contra o narcotráfico, legalização de droga, legalização de jogo. Eu não aprendi isso com Jair Bolsonaro. Ele não me fez convocação para vir à rua. As pessoas que vieram à rua, elas já rezavam antes dele. Elas já oravam antes dele. Mas elas são debochadas aqui.
Elas são debochadas aqui. Eu gostaria mesmo. A narrativa, essa CPMI trouxe à luz a verdade. Eles estão evocando uma Constituição, deputado, que eles não assinaram, que eles refutaram. Eles estão aqui falando em nome de Ulisses Guimarães, que eles refutavam. Eles citam aqui o Supremo Tribunal Federal como o suprassumo da verdade. E é irrepreensível. Mas eles atacaram Alexandre de Moraes de uma forma vil e bárbara. E eu podia repetir cada palavra de cada senador nessa CPI que o atacou na época da sabatina dele. E E além de atacar o Alexandre, entraram no Ministério Público Federal, onde eles podiam, fazendo denúncias terríveis. Aliás, eu tenho respeito por ele, mas foi ele que fez. O senador Randolph, com a deputada Gleice, o Supremo era Satanás. Alexandre de Moraes, problemático, advogado do PCC, atacaram como puderam. Não, hoje ele é um grande homem evocado todas as vezes aqui, e quando evocaram aqui não quiseram falar o nome dos outros, para não se referir ao Cássio e se referir ao André Mendonça, que deram habeas corpus para que as pessoas não viessem aqui atendendo. Bom, isso está na Constituição, o cara que vem aqui não precisa nem pedir, sabendo que um presidente tem que respeitar a Constituição. Mas eles pediram, o PT não assinou a Constituição e evoca a Constituição, essa finada, falecida, que não está em vigor. Nós temos 11 Constituições no Brasil. As pessoas estão recebendo penas desproporcionais, e sempre a base foi a dosimetria, mas estão sofrendo a 11metria ou a 9metria do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos relembrar esses fatos. Essa CPI da verdade, deputado André Fernandes, o fato determinado que você escreveu passou muito longe do relatório. O relatório que protege G. Dias, que não traz uma nota sobre ele. Essa sua CPMI que você escreveu, André, foi que revelou os fatos, foi quem trouxe G. Dias à baila, foi que deu a possibilidade dos vídeos. A tua CPMI foi que deu a possibilidade de Flávio Dino mostrar a cara, enrolar, mentir, não entregar aquilo que lhe foi pedido por uma CPI que tem o mesmo nível. Esse Instituto CPI tem o mesmo nível de uma Suprema Corte. Foi a sua CPMI, André, que deu-nos a possibilidade, quando eles falam em bolsonarismo, de conhecermos o dinismo, uma criação de um movimento. Ora, e na verdade, isso é criação da própria esquerda, a sua CPMI. E a verdade absoluta é que nós, enquanto minoria, mais donos do fato determinado, e que tivemos o desprazer, deputado Felipe, de termos sido assaltados por quem nem assinou essa CPI, e muitos que assinaram aqui posando de vida limpa, estão na lista da Odebrecht, me dá uma vontade de falar os nomes, estão na lista da Queiroz Galvão, me dá vontade de falar o nome. Ah, mas são limpinhos. Limpinho coisa nenhuma. Estão tentando usar o microfone da CPMI para limpar o traseiro. Mas está na lista de Joesley Batista. Me desminta. Dê um Google aí agora. Membros da CPMI na lista de Joesley, na lista da Queiroz Galvão, na lista da Odebrecht. Me dê. Mas passa o pano por Ramais, que estupra, que degola a criança, que mata. Ontem eu vi um vídeo, senador Girão, que me desestabilizou, acabou com o meu dia. Eu estava do lado da senadora Damares. Eu não tive condição de dormir, eu chamei de senador, deve estar profetizando. Falei um tanto de vezes. Diga, receba, em nome de Jesus, que dá certo. Deputado Arthur, um vídeo de uma mulher não só sendo estuprada, mas vilipendiada de todas as maneiras por diversos terroristas com ela em volta. Nunca vi nada tão... Olha que eu quebrei o sigilo da Google.
Eu vi o que ninguém viu quando peguei a quebra do sigilo do Orkut e vi os pedófilos do mundo vandalizando criança de 30 dias de nascido. Pai e mãe vandalizando criança de 1 ano. Padres abusando de criança. Pastores abusando de criança. E aqui eu faço uma ressalva, que nem é padre nem pastor. São bandidos que se travestem de batina, bandidos que se travestem com a Bíblia na mão para tentar facilitar o abuso. Mas essa CPMI revelou a verdade, deu-nos a possibilidade de trazer à baila a verdade sobre os fatos do dia 8. Houve omissão, eles não foram indiciados. Então o relatório que eu voto contra, cabalmente, e lá tem nome de pessoas que não deveria estar, o que consta? Eu quero encerrar com essa palavra. As férias de Anderson Torres. O que consta? Quem tinha que falar isso era o Ibanez. O que consta? O fato de ter sido ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Mas fizeram um contorcionismo, um evocacionismo jurídico, criticando religiosos, criticando pessoas simples. Ora, tomaram posse e viraram chupins do verde e amarelo. Chupins da democracia com o verde e amarelo. Não, nós não tomamos posse do verde e amarelo. Vocês abandonaram o verde e amarelo pelo vermelho. Vocês é que trocaram. Nós não trocamos. Essas pessoas são chupins da democracia, porque elas vão lá e pregam a sua fé e cantam a sua fé e valorizam os seus valores. E eu repito, quais são eles? A família. Nós somos contra o aborto, somos. Nós somos contra a ideologia de gênero, escola com partido, somos sim. Nós somos contra a legalização de drogas, somos sim. Essa gente é tudo a favor dessas pautas. Nós somos a favor de Israel, somos sim. Israel tentou 5 vezes acordo com os palestinos. Em nenhum eles queriam. Mas agora Israel não pode nem se defender. Mas os passapano do Hamas, os passapano, as tuchuchuchuca do Hamas, ninguém abre a boca para poder falar. Mas chamam inocentes de terroristas. Inocentes de terroristas. Terrorista é quem mata, estupra, sequestra. Na verdade eram patriotas e brasileiros. Não há provas no relatório que pudessem indiciar Jair Bolsonaro. Encerra, senhor presidente. É tão somente uma peça de ficção que nenhum produtor de filme gostaria de fazer, porque não há nexo nenhum na narrativa que foi feita nesse relatório. Muito obrigado, senador. Eu passo a palavra ao deputado André Fernandes. Presidente, como eu tenho 10 minutos, eu queria perguntar se o senador Magno Malta quer usar 5 minutos e continuar falando. Se quiser falar no meu tempo, eu sei do meu tempo, não tem problema nenhum. Quer falar, meu senador? Bom, então, vou... 5 minutos e aí eu falo os outros 5. Como é? Não, ele está cedendo o espaço dele, como foi? Senador André Fernandes. Perguntou com o Girão. André perguntou com o Girão. Vossa Excelência, com a idade que tem, dizia Nicolas Ferreira, e eu tenho chamado vocês, até que eles possam decorar, porque eles não conhecem a Bíblia, de geração Caleb, geração Josué. André Fernandes, Felipe, Jorge Seif, Cleitinho, Marco Feliciano. Nós estamos muito mais para a geração Moisés. Estamos indo, já estamos subindo, dever cumprido. Esse é o presente deles, por estarem assentados na cadeira do poder, o amigo número 1 de Ortega, de Maduro e do Hamas. Amigo de Dilma, aqui elogiada, cortejada, que cometeu crimes com a sua organização criminosa, na época em que eles queriam a ditadura do proletariado, eles não queriam ditadura militar, eles nunca lutaram por democracia, mas foi a sua CPMI, garoto, cearense, garoto de Fortaleza, escolhido para esse momento difícil da vida da nação. Quando eu digo que criança nunca foi futuro do Brasil, muita gente se assusta. Marco Feliciano, criança nunca foi e não será. Criança é o presente. Ou cuida do presente ou não teremos futuro.
Nós vamos cuidar desse presente agora. Dê o que der, venha o que vier. Eles agora estão dizendo o seguinte: se acabar em pizza, a culpa é do Supremo. Dá nome dos ministros do Supremo? Não, porque Dilma sofreu um golpe. Golpe de quem? O ministro Alexandre de Moraes, que vocês estão cortejando agora, foi indicado pelo Temer. Ele é fruto do golpe? As decisões de Alexandre é fruto de golpe? Ministro Alexandre, se manifeste. Agora tenha coragem de dizer que foi essa sua CPMI, garoto, de Fortaleza. Tomara que isso colhe. Geração Caleb, que trouxe à tona e nos deu a possibilidade de verbalizar aqui, deputado Gilvan, o que hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal disse nas ruas, no encontro de estudantes: vencemos o Bolsonaro e o bolsonarismo. O que é bolsonarismo? É crer em Deus? O que é bolsonarismo? É acreditar na vida? É contra o aborto, contra as drogas? É a escola sem partido? É isso? Então nós somos. O que é ser de esquerda? É apoiar o Hamas, aprovar a legalização de droga, destruição de família, é aprovar o aborto. E vocês falam de boca cheia, acha bonito, mas quem discorda disso é um marginal aos olhos dessa gente. E nós discordamos, e essa discussão só foi feita por isso. O presidente da Suprema Corte, agora na França, sofreu uma charge francesa, à la francesa, quando, ironia, o ex-presidente da França diz: Vossa Excelência podia ser o presidente, porque o presidente do Supremo falou como se fosse presidente do Brasil, dando um plano de trabalho sobre economia. Na posse dele, ele fala sobre economia. Ele fala sobre infraestrutura do Brasil. O que o Supremo tem a ver com isso? Isso é pauta dessa casa. Rodrigo Pacheco, que tanto já critiquei, teve coragem de se levantar enquanto presidente dessa casa, presidente do Congresso Nacional, deputado Arthur, e falar em nome do Congresso Nacional de que essa casa sofre intervenção de um outro poder e isso não vai acontecer. Falou sobre o marco temporal, legalização de drogas, falou sobre o aborto. Nós temos que discutir aqui. Eu já bati muito, senador Cleitinho, mas tenho que realmente dizer e reconhecer a coragem do Pacheco e também a coragem do ministro Gilmar Mendes. Serve para vocês do PT bater palma para ele. Vocês deviam encerrar celebrando ele, porque ele falou lá em Paris uma verdade, deputado Gilvan. Ele disse: se hoje tem o governo Lula, agradeça ao Supremo. Agora, vocês querem chamar de terrorista mais de 70% de uma população que canta o hino nacional, que não é chupim da democracia, e mais de 90% é cristã, crê nos valores Deus, pátria, família e liberdade.